Oi, vamos continuar a nossa leitura do dia no livro de Gênesis, capítulo 33 e 34 hoje. Vamos lá. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar de mais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim, voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, possuiu, e assim a humilhou. Ele estuprou ela, tá? Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: Consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltasse. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: A alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhes dei por esposa. Na verdade, Siquém ele tinha se apaixonado pela Diná, mas como na cultura dela tinha, né, toda aquela questão de conversar com os pais, e os pais é que davam as filhas, o Siquém ele não aceitou, né? Então ele agarrou ela à força, estuprou ela à força, mas ele estava apaixonado por ela. Tá? E o pai dele é que foi falar com Jacó, pai de Diná. Continuando. Apresentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomais a nossa. Habitarei conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. Tipo, o pai de Siquém dizendo para Jacó, para habitar na cidade de Siquém, para se regenerar pelo que o filho havia feito a Diná, né? E para que Jacó aceitasse que Siquém se casasse com Diná, já que ele tinha tirado, né, a pureza dela.
E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor e lhes disseram: Não podemos fazer isso, dar nossa irmã ao homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Ai, bebê! Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade: Esses homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres e suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar. Lembra, né, que é cortar a pelezinha do prepúcio. Como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões, todos os seus animais não serão nossos? Constintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta de sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, porque imagina, tu corta a pelezinha, né, ali do prepúcio, então tu sente dor, né, é um corte, né, então tu tem toda aquela questão da cicatrização, enfim, então se sente muita dor. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e os que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. E responderam: Abusaram ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Termina aqui o capítulo 34 e depois que a filha havia sido abusada, estuprada, né, deflorada pelo Siquém, que era o príncipe da cidade, eles fizeram um combinado, então, que para entregassem a Diná ao Siquém, eles teriam, então, que cortar o prepúcio e aí seriam um só povo. Porque naquela época tinha muito, até hoje no Oriente Médio tem essa cultura muito forte, né, entre as pessoas, entre a nação de lá, né, entre a civilização ali do Oriente Médio, a gente vê, né, que a cultura deles é muito forte. Então, então seremos um só povo. E aí, eles aceitaram, porque Siquém amava Diná, né, só que 2 irmãos de Diná, eles, o Simeão e o Levi, eles não aceitaram, né? Eles não aceitaram essa condição, guardaram para eles, e quando eles estavam com muita dor, no terceiro dia, todos os homens estavam ali tentando se recuperar, mas sentiam muita dor, eles entraram à noite, né? E mataram todos os homens, mataram o príncipe e o rei da cidade, pegaram todo o rebanho e levaram como escravos cativos, né, prisioneiros, melhor dizendo, as mulheres e as crianças, né, então
na verdade, eles vingaram a Diná. Só que eles agiram com a sua justiça, com a justiça própria, né? Eles não esperaram que Deus e Israel dessem, falassem, né, para Jacó o que deveria ser feito. Eles agiram com o impulso e com a sua justiça, né, com a própria carne. Então a gente vai ver amanhã a continuação dessa história, mas ela é uma história bem tensa, porque independente de qualquer coisa que aconteça da nossa vida, quando nós nos sentimos injustiçados, é fundamental a gente ter a consciência de que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, né? E a justiça é de Deus, não é a nossa. Nem sempre vai ser da forma que a gente deseja, né? E a gente precisa esperar em Deus para que a justiça dele seja feita. E não foi o que aconteceu aqui, né? Então, vamos ver amanhã essa continuação, tá bom? Beijo!